bom dia você aí de casa. Começamos mais um programa Melhor Agora com você. Obrigada por você estar aqui nos assistindo. Obrigada pela audiência de sempre. Vocês são maravilhosos. E eu quero agradecer também pelos recadinhos que vocês têm mandado, viu? Gente, ó, super beijo para cada um de vocês. E, em especial, quero mandar um beijo para o senhor Mauro, para a senhora Olita. Maravilhosos, lindo, que Deus abençoe vocês, viu? Ó, Olita, eu sei que você gostou da florzinha que eu te dei. Pastor Mauro, foi eu que entreguei para ela, tá? Grande beijo para vocês. Hoje o nosso programa está sensacional, vocês não podem ficar de fora. E também os seus amigos e familiares, não é verdade? Já quero convidar que vocês compartilhem no Facebook, nas redes sociais sobre o nosso programa. E você que ainda não curtiu, curte lá. YouTube, TikTok, Instagram. O nosso programa sempre é recheado de novidades. A Jessie sempre tem apresentado semanalmente aquele programa ao vivo que também é muito bom você participar. O programa sempre tem sorteio, sempre tem várias novidades que você não pode ficar de fora. E o Melhor Agora com você sempre quer o melhor para você e para a sua vida. Então, vamos falar hoje de um assunto muito importante que está bombando aí em todo lugar do Brasil, viu? Síndrome Burnout. Você sabe o que é? Eu também não sei muito bem, mas hoje eu vou aprender aqui com o Jonathan Marinho Farias, que ele é advogado, membro da Comissão de Direito Trabalhista da OAB, especialista em Direito do Trabalho e em Docência no Ensino Superior. Meu Deus, quanta coisa! Vamos lá conhecer o Jonathan? Bom dia, Jonathan, tudo bem? Olá, Gisele, tudo bem? Graças a Deus. Maravilha, Jonathan, que assunto, né? Quanta coisa tem acontecendo aí, claro, depois da pandemia, dos ocorridos, né, que tem acontecido no nosso Brasil, no nosso mundo. E essa síndrome, ela tem surgido aí de uma forma bem negativa, né? Então, vamos falar sobre ela. Primeira pergunta, o que é síndrome burnout? É isso mesmo? Burnout, estou falando certo? Olha só, antes de falar, eu gostaria de manifestar aqui a alegria, o privilégio de estar podendo participar, trazer luz a alguns temas, né, de tanta relevância. Eu chamaria esse tema, Gisele, de um tema importante e propício, né? Estamos vivendo, estamos nos desvencilhando, né? Eu diria vencendo, né? Mas desvencilhando uma fase tão difícil, né, que nós chamamos aí da pandemia. E por essa razão, muita coisa aconteceu, e principalmente na rotina das pessoas. Por exemplo, né, nós tínhamos um grupo de trabalhadores que se deslocava da casa para o trabalho, pegava aquele período de trânsito, ia para o trabalho, daquele período de trabalho ficava longe da família, né? Então o trabalho ele tinha inclusive uma característica até terapêutica em alguma medida, né? Quando veio, né, a pandemia, esse sujeito ficou preso em casa, né? Grande parte do trabalho ele foi modificado para teletrabalho. E esse profissional se viu preso, né, dentro de uma rotina não esperada. E por essa razão, o trabalho também tomou características diferentes, né? Eu posso dizer por mim que no período da pandemia, eu fiquei preso em casa, a gente tem uma rotina de trabalho totalmente descontrolada. Eu começava o trabalho às 8, eu não parava para o almoço, e quando eu caía assim em si, era 10 horas, 11 horas, eu ainda estava na frente do computador, atendendo o prazo, desenvolvendo alguns pareceres. Então, se tornou uma carga insuportável, pelo menos nos primeiros dias, até nós nos organizar nesse novo contexto, nessa nova realidade. É claro que o tema burnout merece uma atenção, né, em razão a isso, e o burnout, o que vem a ser o burnout, né? O burnout, ele é uma síndrome, ele está associado, ele vem da família, né, da seara, daquelas doenças psicossociais. O que isso significa dizer, né? Significa dizer que ele está dentro da casa, eu diria, da ansiedade, síndrome do pânico, o que mais?
o mais agressivo, talvez, que seria A depressão? a depressão. Exatamente. Fugiu a palavra aqui, eu não estava me recordando, mas a depressão. Mas a síndrome de burnout, ele acaba sendo diferente dessas doenças, tá? E eu já explico por quê. A depressão, por exemplo, ela pode ser oriunda de vários momentos da vida e por circunstâncias diferentes, né? Eu diria, por exemplo, que a depressão ela pode ser oriunda do meio da família. Às vezes a pessoa tem um convívio muito complexo com a família e por essa razão ela acaba desenvolvendo algum transtorno em razão disso. Na faculdade, no trabalho também. Mas diferente do síndrome de burnout, que é uma doença também dessa natureza, ela é oriunda do trabalho. Então nós chamamos essa doença, né, essa síndrome, de uma doença ocupacional ou uma doença oriunda do trabalho, que ela se apresenta em virtude de uma carga de trabalho muito complexa, né? Às vezes a pessoa está sobrecarregada de um trabalho, de responsabilidade. Então esse acúmulo de tarefa, de responsabilidade, e a gente está falando de uma questão sobrelevada, né? Não é uma simples responsabilidade, né? Mas levando em consideração uma carga, né? Uma meta inatingível, às vezes traz um transtorno, e é disso que nós estamos falando. É de uma síndrome, de um distúrbio de ordem emocional, tá? E então, né, para tentar ser um pouco sucinto, burnout, né, é um termo que inclusive vem da língua inglesa, que significa queimar na totalidade, né? Então significa esse indivíduo que queimou todas as suas energias para produzir. Então, burnout é uma doença de ordem psicossocial, extremamente agressivo e está na casa das doenças psicossomáticas e se aproxima muito da depressão. Nossa, como é interessante essa desenvoltura, essa introdução que você teve aqui no nosso programa sobre esse assunto dessa síndrome, porque algumas pessoas podem associar que é igual a depressão, né? Mas na verdade ela não é igual a uma depressão, ela é um outro tipo de doença que precisa de uma atenção aí, né? E, Jonathan, quais que são os sintomas dessa síndrome? Quais são os sinais que a gente pode estar percebendo na pessoa? Olha, os sintomas, eles realmente são muito parecidos com uma depressão. Tá? A princípio, você não consegue ver muita diferença entre um e o outro. Mas a natureza dela é diferente, né? Como eu te falei, a natureza ela é oriunda do trabalho, então a gente já consegue perceber questões relevantes, né? E o que eu diria a respeito, né? Como ela traz, né, o termo síndrome também associado a ela, síndrome de esgotamento profissional, tá? Então, é esse sujeito que se esmera no trabalho sobremaneira e, por essa razão, ele acaba tendo complicações, né? Tendo algumas apresentações na sua saúde. Olha, uma das características, eu me perdi aqui, porque eu preparei um material e eu acabei colocando no intervalo. Olha, esgotamento físico, dores de cabeça frequente, alteração de apetite, problema gastrointestinais, dificuldade para dormir, para se concentrar e também um sentimento de fracasso e incompetência. Essas características, se a gente for observar cuidadosamente, ela acaba sendo reflexo de um sentimento de insucesso. Quando eu olho o burnout, ele representa uma síndrome, né, oriundo da atividade do trabalho, ela se caracteriza, sobretudo, em virtude da carga que esse empregador, né, e pensando aqui numa relação de trabalho, onde ele é submetido a uma carga de trabalho excessiva, onde ele é submetido a metas inalcançáveis, inatingíveis, e com o passar do tempo, esse sujeito ele vai se percebendo no meio como incapaz de produzir aquilo. E, na verdade, está fora do campo de realidade. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a meta é
tão alta, que humanamente é quase impossível de você atingir. O que vai trazendo para esse sujeito, para essa pessoa, a sensação de incapacidade, a sensação de frustração, fracasso. E esse sentimento que a princípio, a priori, vem do trabalho, ele acaba aplicando na totalidade da sua vida. Isso afeta muito a pessoa, né? Porque ela quer bater a meta, ela quer atingir, porque aquilo, ela atingindo a meta, aquilo traz alegria, né? Traz uma sensação boa, né? E você não batendo a meta, dizendo desses colaboradores que têm essa necessidade, acaba, igual você disse, trazendo esse insucesso e essa sensação de fracasso. Jonathan, você disse que, além disso, causa outras coisas, né? Problemas no estômago, né? Gástrico, igual você disse, né? Exatamente. São várias coisas parecidas mesmo com a depressão. Exatamente. Olha, se nós formos observar uma observação simples, né? Sem uma... eu acho que informações do senso comum, né? Do cotidiano. Nós sabemos que o nosso cérebro ele produz 2 tipos de hormônio, né? Quando nós estamos sob pressão, nós produzimos ansiedade, cortisol. Então, são coisas ruins. E quando nós atingimos uma meta, conseguimos conquistar alguma coisa, o nosso cérebro produz dopamina, que é a sensação de alegria, de prazer, tá? Então, quando o empregador ele coloca uma sobrecarga sobre essa pessoa incapaz de ser produzida, aliás, o que acontece? Vai frustrando esse sujeito, vai frustrando, de ponto que, às vezes, ele não consegue se desvencilhar desse sentimento, o que vai transformando em uma nuvem, né? Então, a pessoa, né, dentro desse contexto, tá? E já vou fazer referência a algumas profissões que são naturais que isso aconteça. Por exemplo, né, aplica-se uma meta inatingível, inalcançável. Só que a finalidade do empregador em alguma medida, vou colocar uma meta inatingível, porque daí não vou precisar pagar comissão, tá? Daí ele vai ficar ali dentro daquele espaço. Existem temperamentos de pessoas diferentes, né? E isso, inclusive, acaba afetando, né, esse sujeito. Por exemplo, a minha personalidade é uma pessoa mais fleumática, da minha esposa, colérica, sanguínea. Então, se ela pegar uma atividade, Gisele, e não finalizar, no final do dia ela vai estar extremamente frustrada. Eu não, eu vou organizar para que no outro dia eu dê seguimento. Mas as características de algumas pessoas são diferentes, e o que proporciona um nível de frustração muito alto, tá? E o acúmulo dessa frustração acaba, por fim, culminando em uma situação muito desagradável. Aí o que acontece? Por essa pessoa canalizar essa questão de frustração, ela começa a desenvolver hábitos diferentes. A jornada de trabalho até às 18 horas, ela vai começar a fazer uma jornada além. Por quê? Porque ela quer provar para o meio que ela é capaz. E está errado isso? Não está, porque isso vai subjugando essa pessoa, né? Então, quando ela perceber, ela já se esvaiu, já se esgotou. Aí no burnout queimou toda a sua energia em detrimento de um serviço que, na verdade, poderia ser administrado, gerido de forma diferente e pasme, ser mais produtivo, sem sombra de dúvida. Muito interessante. Às vezes você que está assistindo aí em casa, talvez você pode ter esses sintomas, então fique aí alerta. Se você conhece alguém, talvez necessidade de aprovação também, né, Jonathan, como você disse, né? Às vezes o fornecedor, né, o empregador no caso, coloca uma meta aí altíssima e a pessoa quer tentar atingir essa meta, né, para conseguir aí provar que ele consegue e acaba tendo essa dificuldade com essa síndrome. E falando na parte de atividade laboral, olha, antes de, Gisele, falar da capacidade laboral... Claro, fica à vontade. Eu fiz um adendo antes, falando que eu ia falar uma profissão que é muito comum que isso É aconteça. verdade, você falou mesmo. Banqueiro, né? As atividades de banco. Meu Deus. Assim, o que acontece? A meta é extremamente alta. As cobranças são elevadíssimas. Rasos, né? Poucos são os casos de profissionais que atuam nessa área que, ao final da sua vida profissional, ele não desenvolva algum tipo de transtorno, tá? Então, é natural, principalmente nas demandas da nossa área, da minha área especificamente,
que nós observamos uma demanda muito grande de profissionais que ao final da sua jornada profissional, eles estão entregues com depressão, com síndrome do pânico. Por quê? Porque essas são características, principalmente desses profissionais, não só esses, tem tantos outros, né, da educação, também antigamente não, mas agora, principalmente da educação pública, tem-se visto muitos profissionais que têm apresentado quadro dessa natureza. Dentro dessa parte da educação, com certeza, os professores principalmente, né, Jonathan? Porque, olha, eles lutam, viu? São, assim, totalmente envolvidos. Imagina, né? Como você disse, o banqueiro, o professor, o quanto eles têm que se dedicarem a estar dando esse retorno que eles são cobrados, não é verdade? Perfeitamente, é isso mesmo, né? É uma carga muito grande. Não só essas cargas, nós chamamos também algumas profissões de cargo de confiança, que são líderes, são aquelas pessoas que gerenciam. A carga de responsabilidade deles são tão grandes que eles não têm só a responsabilidade de apresentar apenas um resultado, mas ele tem também o compromisso, a responsabilidade de apresentar um resultado em comum, um resultado de um grupo. E nós sabemos que representar, desenvolver um resultado em grupo é muito mais complexo do que atender uma demanda individual. Então, por essa razão, né, o gestor principal coloca uma demanda sobre esse sujeito, né, que é produzir uma quantidade em grupo. É muito complexo porque extrapola, muitas vezes sai do controle do gestor, né? E cada pessoa tem que assumir as suas responsabilidades. Enquanto a responsabilidade, né, tá em gerir esse grupo, a frustração ela praticamente triplica, né? Aumenta exponencialmente. Bastante, que cada um pensa de um jeito, cada um foi criado de um jeito e tem que chegar no resultado, né? Exatamente. A empresa precisa que esse gestor, esse líder, consiga chegar no resultado. Jonathan, a síndrome burnout, ele afeta as pessoas, né? A gente está vendo aqui agora nessa entrevista sobre isso. Qual é a relação da síndrome com a atividade laboral? Gisele, até o momento, né, a gente abordou alguns assuntos e está bem claro que a síndrome de burnout, ela é oriunda da relação de trabalho. E por essa razão, não tem como nós desassociarmos ela dessa natureza, tá? E por essa razão, tem alguns pontos, né, que revela essas questões. Eu fiz uma anotação aqui dos possíveis estágios, né, que acaba afetando a pessoa. Eu vou fazer a leitura aqui, olha, de alguns pontos que acaba afetando a vida, não só dela, mas dela com o meio, né, dela consigo mesmo, né, porque nós nos relacionamos com nós mesmos, né. Então, como que eu percebo o mundo, né? Como que eu me percebo? E a partir da forma que eu me percebo, eu me relaciono. Então, eu preciso me perceber satisfeito para ter um bom relacionamento com o terceiro. Quando eu me percebo a partir de uma visão, de uma lente, né? De uma cosmovisão interna depreciativa, tudo que eu for olhar é depreciativo. Então, por essa razão, eu tenho que melhorar essa lente, sobretudo sobre mim. Né? Então, a partir disso, eu vou perceber o mundo de forma diferente. Vou me relacionar com as pessoas de forma mais agradável. Interessante. Olha, aqui estão alguns pontos que eu acho importante a gente fazer os apontamentos. Então, vamos fazer esse apontamento daqui a pouquinho, que nós vamos para o intervalo e a gente já volta. Fica ligadinho. E voltamos, foi rapidinho, não foi? Que assunto, hein? Eu sei que vocês estão amando e eu peço aí que você
também compartilhe com as pessoas que vocês conheçam no Instagram, no Facebook. Acesse aí as redes sociais e não fique de fora de todas as novidades, acontecimentos, as entrevistas que tem aqui no nosso programa Melhor Agora com Você. Vamos dar sequência na nossa entrevista, né, Jonathan? Vamos lá, qual que é o primeiro aí assunto que você quer discorrer? Olha só, nós tínhamos falado, né, que as pessoas são afetadas, né, por essa síndrome. Afeta-se e por essa razão acaba também afetando a terceiro, né, a forma que ela percebe o mundo, vai interferir também na forma que ela se relaciona com os seus pares. Olha só, eu fiz aqui alguns apontamentos, né, características das pessoas que estão com síndrome de burnout. Necessidade de aprovação. Por que ela precisa disso? Porque ela provavelmente está desestimulada, sentimento de fracasso, não consegue atender a demanda, então é muito natural que ela se comporta como quem, né, precisa de aprovação. É claro que nós não podemos observar de forma individualizada, tá? Então todos esses critérios precisam olhar de forma conjunta. Não é porque uma pessoa pediu que você revisasse um trabalho dela que significa que ela está com síndrome de burnout, tá? Então vamos ver todo o conjunto para que tenha mais sentido, tá? Necessidade de aprovação, incapacidade de se desligar do trabalho, né? Em razão daquela incapacidade de atender aquela demanda, essa pessoa acaba trabalhando compulsoriamente, tá? Até ela entregar um resultado que ela entende-se razoável. Então, uma das características também é a incapacidade de se desligar do trabalho. Negação das próprias necessidades pessoais. Ou seja, ela coloca sempre o trabalho em primeiro lugar, né, em detrimento da família, do lazer, dos filhos, às vezes. Fuga de conflito interno e evitação de sintomas. Então, às vezes, ela se percebe que ela está com algum problema, mas ela fica fazendo vista grossa para si mesma, se boicotando, né? Como os outros dizem, né? Se boicotar. Reinterpretação dos valores pessoais. Negação dos problemas internos. Ela sabe que tem um sentimento, né, de fracasso, um sentimento de derrota, mas ela não se abre, não fala, ela guarda para si. Não quer verbalizar sobre o assunto, Não né? quer verbalizar sobre o assunto, porque verbalizar sobre o assunto significa expor as feridas. A fraqueza. Exatamente. Entendi. Distanciamento da vida social, né? Então você vai ver essa pessoa se reprimindo, se restringindo do grupo. Mudança de comportamento, né? Visíveis mudanças de comportamento. A pessoa ela pode ficar introspectiva, mais séria. Interessante, né? Todos esses pontos que você está colocando tá me fazendo aqui refletir. Às vezes a pessoa fala, não, ela mudou, aconteceu alguma coisa na família dela, ou a pessoa às vezes até acha que é alguma coisa, mas às vezes pode ser a síndrome, né? Com certeza, merece uma atenção importante. Tá? Perda da personalidade, vazio interno, depressão é um dos estágios do burnout. A pessoa, se não tratado, pode levar esse quadro a chegar numa depressão, até chegar no ápice, né? Nós chamamos de burnout, porque o burnout é o último estado, que nós chamamos de estado final, que esgotou todo o combustível que tinha para gastar. E o mais triste, né, quando chega num momento elevado de uma depressão, é preocupante. Nós devemos tentar observar com um olhar cuidadoso, porque às vezes a pessoa está em uma situação tão complexa, pensando até em dar cabo da vida. Então você precisa ir lá aconselhar, observar, para ver se ela precisa de uma ajuda de repente. Observando tudo que você disse, a gente falou aqui, né? Vocês que estão em casa estão aqui acompanhando a nossa entrevista. O que é esse tipo de síndrome? Quais são os sintomas, né? Então agora a empresa ela tem que entender
observar esse colaborador para ver se ele está com esse tipo de dificuldade, né? E como que a gente faz, Jonathan, como a gente falou sobre várias coisas, né? Para diagnosticar e também para ajudar esse funcionário a fazer o tratamento? Perfeito. Pergunta importante, extremamente pertinente, Gisele. Olha, como nós falamos, né, a síndrome de burnout, ela é oriunda da relação de trabalho. Quando existe um desrespeito entre o empregador e o empregado, merece observação, tá? E, inclusive, já eu respondo sua questão, o síndrome de burnout, em 2022, ele recebeu uma atenção especial a partir da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Hoje ele tem um CID, que nós chamamos de Classificação Internacional de Doenças. O CID é Z73, de tão importante é essa situação. Pasme, né, que em 1999, no rol do Ministério da Saúde, instituiu uma lista de doenças relacionadas ao trabalho. Nessa época, havia uma doença chamada sensação de estar esgotado. É claro que em 1999 não havia toda a bagagem de informação que existe hoje. Hoje nós conseguimos, graças, né, a Deus, a qualificar essa doença. Hoje ela está qualificada, hoje tem um CID. Então, quando você estiver dentro dessa circunstância, é importante que você procure ajuda, tá? E a empresa, ela tem um papel muito importante. Enquanto empresa, nós chamamos os funcionários de capital humano, é o mais importante da empresa. Precisa ter dignidade, qualidade de vida. Então, compete à empresa, né, enquanto cuidadora, né, observadora desse funcionário, tomar as atitudes importantes e necessárias, tá? Tais como desenvolver um ambiente agradável para que as pessoas possam trabalhar e que o trabalho ele seja, sobretudo, prazeroso, né? Nós temos uma política de dizer que o trabalho ele não é prazeroso, mas o trabalho é prazeroso, o trabalho ele traz dignidade à pessoa. Então, qualquer circunstância que tolhe, que reprime, que diminua a dignidade da pessoa enquanto trabalhador, enquanto nas suas relações laborativas, é uma situação desagradável, né? Desgastante e que promove um nível de estresse muito elevado. Considerando, sobretudo, que mais de 8 horas, ou, né, eu acredito que mais, considerando que as pessoas almoçam no trabalho, considerando que as pessoas fazem hora extra, tem pessoas que ficam mais de 12 horas dentro do ambiente de trabalho. Então é indispensável, eu diria, que o ambiente de trabalho seja um ambiente prazeroso. Antes de você responder a pergunta, eu queria complementar aqui que tem empresas, né, que tem todo esse cuidado, né, tem um espaço de descompressão para o pessoal estar descansando, tirando ali o teu intervalo, um refeitório ali bem organizado. Tem empresa que tem até intervalo de 10 minutos ali com um cafezinho para a pessoa conseguir colocar ali a cabeça no lugar, né? Então, realmente, a empresa em si tem que ter esse cuidado com o colaborador, apesar que você falou que começou a ter essa ideia desse esgotamento emocional em 1999. Hoje nós estamos aqui em 2022, já tem esse CID, né? CID, para quem não sabe, é o número que pode estar colocando no receituário médico, né? Exatamente. Para quem não sabe o que significa. E é uma coisa assim muito importante a empresa entender que existe essa síndrome e ela analisar o que ela pode estar fazendo para que não ocorra com os colaboradores dela, né? Perfeito, perfeito. Então, é responsabilidade da empresa, né, tomar esses cuidados, perceber o funcionário, porque o funcionário ele é o patrimônio mais importante da empresa, é a mão de obra, é aquele que vai desenvolver o trabalho essencial. Então, é importante que se observe isso. Inclusive, tem empresas norte-americanas que estão disponibilizando mais um dia de descanso. Diferente do que as pessoas pensam, Gisele, se eu dou mais um dia de descanso, os funcionários serão mais produtivos, eles vão estar mais descansados, então eles vão produzir mais, né? Antigamente nós tínhamos aquela narrativa, né? Aquela interpretação de que eu tenho que esgotar o funcionário, principalmente na linha de produção, para que ele produza mais e mais. Hoje, os trabalhos são diferentes.
grande parte dos trabalhos diz respeito à atividade cognitiva, né, de intelectual. Então, se você estiver exausto, você não vai conseguir produzir. E o que você produzir vai ser de má qualidade. Então, é importante que você esteja descansado, né, esteja com as suas energias repostas para que você possa produzir com qualidade, né, quantitativa e qualitativamente. E vamos responder a pergunta que eu fiz ali anteriormente. Eu sei que você quer saber da resposta. Se existe algum tratamento para esse colaborador. Claro que existe, né? É importante a gente destacar. Como eu falei, que a natureza do burnout, ela está intimamente ligado à depressão, síndrome do pânico, estresse, né? E não estresse, mas ansiedade, né? A ansiedade já está dentro de um rol de doenças patológicas, né? Então, o que acontece? Quais são os tratamentos, né? Os tratamentos, eles são os convencionais, né? Você vai fazer um tratamento terapêutico, né? A partir de profissionais dessa área, psicólogos, psiquiatras, e, em alguma medida, se necessário, uma intervenção medicamentosa. Tá? Então, são os tratamentos convencionais que abordam essa questão de doenças psicossociais. Há empresas que têm, né, o grupo de gestão de pessoas, que já tem ali uma psicóloga, com certeza o gestor que verificar já pode estar encaminhando, né, esse funcionário para estar fazendo esse feedback com a psicóloga que vai estar auxiliando nesse tratamento, né, Jonathan? E a pessoa que identificou os sintomas, o que ela deve fazer? O que você sugere? Ela já percebeu que ela tem esses sintomas que foram apontados aqui, agora ela pode fazer qual o próximo passo? Perfeito. Olha, pergunta muito pertinente, Gisele. A pessoa identificou os sintomas, já possui um diagnóstico de burnout. O que fazer, né? Existem 2 pontos, né, que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? O primeiro ponto é essa pessoa, não é a regra, mas majoritariamente falando, a pessoa que ela já está apresentando um quadro de burnout, ela, majoritariamente falando, ela já vem com uma jornada de trabalho muito longa, né? Uma carga, né? Um contrato de trabalho muito longo. E algumas dúvidas que permeiam esse sujeito eu não posso pedir as contas nessa altura do campeonato porque eu vou abrir mão de vários direitos, o que aumenta ainda mais o nível de estresse dessa pessoa, desse sujeito. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Qual é? A notícia boa é que, ainda que você esteja trabalhando, você pode, né, com base legal, pedir a rescisão desse contrato. A rescisão, nós chamamos de rescisão indireta. Isso significa o quê? Significa dizer que você vai apresentar em juízo que o seu empregador não está respeitando as condições básicas das relações de trabalho. E por essa razão você pode rescindir, o próprio texto legal diz que você pode entender já rescindido esse contrato, considerando a falta de cuidado desse empregador, tá? Eu tenho a redação aqui e eu gostaria de lê-la com vocês. Recomendo vivamente que vocês leiam, porque isso vai agregar a vida de vocês, conhecer o vosso direito, né, e poder desempenhar um papel mais observador das relações de trabalho. Olha só, no artigo 483 da Consolidação da Lei do Trabalho, eu vou fazer a leitura da redação, se você me permitir. Fique à vontade. O empregador poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando... Aí o próprio artigo vai trazer os conceitos, tá? São vários conceitos e está entre a linha A e a linha G. Mas nós vamos ler só as 3 que é mais importante, que abarca o nosso tema de hoje.
Em que condições eu posso entender que esse contrato está rescindido? Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças. Então, quando você tem uma meta inatingível, então isso aqui já caracteriza. Ou outras questões que o texto não apresentou, porque o rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, quando aparecer circunstância de trabalho que excede as suas forças, então isso já caracteriza. Defeso por lei, contrário aos bons costumes ou alheio ao contrato. A linha B. Quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Quando correr perigo manifesto de mal considerável. Entenda que a pessoa que ela já apresenta o quadro de síndrome de burnout, ela já apresenta um perigo manifesto. Então, as alíneas A, B e C, elas representam muito bem o contexto do nosso tema de hoje, que é síndrome de burnout. Perfeito, né? Agora você já pode observar a situação e pedir uma rescisão indireta. Mas como que eu faço isso? Eu aconselho vivamente que você procure um advogado da sua confiança, claro, ou uma pessoa, né, ou um especialista que entenda sobre o conteúdo para que possa pleitear esse direito, né, para que possa te auxiliar nessa demanda. Não só mais isso, eu gostaria de apontar outras questões, Gisele. Porque eu olhei aqui, né, é visível que a pessoa que ela tem síndrome de burnout, ela pode ter outros prejuízos. E é bem possível que ela tenha outros prejuízos. E ela pode pleitear, inclusive em juízo, danos extrapatrimoniais, nós chamamos. E quais são esses? O dano moral. Por quê? Por a angústia, o dissabor, o desprezo, esse sentimento de fracasso, oriundo de uma relação de trabalho abusiva. Então, tudo isso causa um dano ao sujeito. Danos, eu diria que talvez até irreparáveis do ponto de vista jurídico. Então, esse sujeito precisa, né, fazer jus a esse benefício, né, a reparação. Se é que pode ser reparado, mas uma reparação pecuniária a respeito desse prejuízo que ele teve, tá? Não só isso, mas tem questões ainda, inclusive, mais graves, né, que pode acontecer, entenda, da pessoa ser vítima, né, chegar ao quadro de burnout e for tão grave, tão elevado, que a pessoa desenvolver outras doenças, né, como um AVC, nível de estresse elevadíssimo, ou um ataque cardíaco. Entenda que daí perde, por exemplo, parte da capacidade laborativa ou a capacidade laborativa. O que fazer quando chegar nessa situação? É totalmente possível que essa pessoa procura, inclusive, uma reparação, uma aposentadoria, em virtude da incapacidade do trabalho. Será observado em juízo, né, a expectativa de vida, o quanto que essa pessoa deixou de receber em virtude da incapacidade total ou parcial, e pleitear isso em juízo em face da empresa que o causou. Não só isso, tem outros pontos que merecem atenção. Problema é o dano de ordem material, Gisele. Por quê? Porque a pessoa, ela pode gastar, em virtude do trabalho, em virtude dos dissabores, da angústia, né, de todo o transtorno, né, de todo o prejuízo material oriundo da doença, ela pode apresentar isso em juízo. E o que seria isso? Gastos, por exemplo, com psicólogo, gasto com medicamento em virtude da inobservância à relação de trabalho saudável. Então, o custo que o funcionário obteve, né, o prejuízo que ele teve, né, ou vamos dizer custo
com profissionais da área da saúde, a gente coloca psicólogo, psicoterapia, também temos psiquiatra, né, que vai lá indicar um medicamento, o próprio medicamento em si. Então é importante que seja observado essas questões, para que essa pessoa, no momento oportuno, ela possa reivindicar esse direito, né, fazer jus a um direito que ela está tendo um prejuízo em virtude desses dissabores da relação contratual. Quanta coisa, hein? Advogados, são N situações aí que a gente tem que estar prestando atenção. E você que está assistindo o nosso programa, a gente vai para o intervalo e já voltamos. E aí, gente linda, voltamos. Que assunto, hein? Sobre essa síndrome, né? Que tem sintomas bem parecidos com a depressão. E tem os dois lados, não é verdade? Nós estamos falando aí, você que é empregador, para você ter ciência, o que é essa síndrome burnout, o que você pode estar fazendo para prevenir aí na sua empresa, o que você pode estar fazendo para ajudar os seus colaboradores e também aos colaboradores que percebeu que tem essa síndrome e está acontecendo algumas coisas aí desnecessárias. Por isso que nós estamos aqui com o advogado Jonathan, explicando o que é essa síndrome, como ele acha e acredita que deve prevenir e também o que seria bom para as empresas e para os colaboradores. Vamos dar sequência, então? Jonathan, você estava dizendo, né, sobre o colaborador que tem esse problema aí com a síndrome burnout e ele queria aí talvez conseguir a parte da parte dele, assim, da advocacia, os direitos dele, né? E tem que ter provas para ele buscar um advogado sobre essa síndrome. Seria isso? Gisele, olha, perfeitamente, né? É importante, e a gente terminou o bloco anterior e eu acabei falando da responsabilidade desse profissional em se organizar para um futuro de sabor, não é verdade? Então, esse profissional, esse funcionário, que ele já se identificou com o quadro de burnout, né? Ele precisa, em alguma medida, se organizar para que ele possa procurar os direitos dele, né? Procurar a tutela jurisdicional, que é um termo técnico, bonito, mas nada mais é do que aquela pessoa que vai lá na porta do judiciário, bate na porta do judiciário e fala: olha, excelência, parece que essa doença que eu tenho ocasionou do trabalho e não parece justo que eu saia da empresa sem um ressarcimento desse prejuízo que eu vou carregar para a vida toda, né? Então tem aquela pessoa que a doença foi tão agravante, que trouxe sequelas, né? Que ela vai ter que carregar para a vida inteira. E eu faço alguns apontamentos, né? Para que você seja diligente nesse sentido. Por quê? Porque as provas, né? Elas se perdem no tempo. Então é imprescindível, né? Que você seja cuidadoso. Tem uma jornada de trabalho excessiva, tem uma agenda, né, impossível de concluir, então você vai juntando todo esse material. Eu coloquei aqui em ênfase alguns pontos importantes, né, que eu classifico importante como produção de prova, para você que é vítima desse contexto. Eu diria para essa pessoa que ela junta as planilhas das metas instituídas pelo empregador, os e-mails, né, a rigor que a empresa passa, cobrando o serviço. Hoje nós falamos muito pelas mídias sociais, né? Temos tantas ferramentas de comunicação. Hoje em dia as empresas utilizam o WhatsApp. Imagina aquele empregador, aquele chefe mandando um áudio ofensivo, falando que você é incapaz de produzir. Você vai guardando esse conteúdo, porque isso são provas cabais que vai sustentar a sua pretensão no momento oportuno. Não só isso, mas a avaliação do ambiente de trabalho, relatos de alguma testemunha, de um colega que trabalhou com você. Então, já começa a pensar nesse contexto, a prova da degradação emocional, fatores causadores da síndrome, o assédio moral e a cobrança excessiva. Porque não adianta de nada eu sofrer esse transtorno,
bater lá na porta do judiciário e falar: excelência, eu sofria isso, né? Um relacionamento extremamente abusivo com o empregador e eu não tenho condições de demonstrar essa situação fática. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado, levando em consideração que as provas são tão fáceis de se perder no tempo. Tenho certeza que as empresas não têm, né, esse interesse do colaborador ter essa síndrome, né, ter esse tipo de doença. Então eu gostaria de saber de você o que você acha que a empresa poderia fazer para prevenir essa síndrome terrível, onde tem vários sintomas que afetam tanto a parte pessoal da pessoa, a parte profissional, como você disse, né? Até problemas de bens. A pessoa ela fica, infelizmente, com o emocional totalmente abalado. O que a empresa pode fazer para prevenir e para deixar seu colaborador totalmente pontual, indo feliz para trabalhar, né? Querendo ter resultados edificantes para a empresa? Perfeito. É importante salientar que ninguém é inimigo. A empresa, ela é amiga e parceira do funcionário. Porque é ele quem produz e traz os melhores resultados para a empresa, é o capital humano, é aquela força de trabalho que precisa ser respeitada. É uma troca, né? É uma troca, né? É uma via de mão dupla, nós chamamos, né? Onde o empregador cuida do empregado e o empregado cuida das coisas do empregador, né? Essa situação que eu relatei e que é importante observar os direitos, nós esperamos, né, que não seja a regra, na verdade é a exceção, tá? Então, nas condições de exceção, que seja feito, toma-se as medidas necessárias. Todavia, né, é importante a gente lembrar que é uma via de mão dupla, a empresa pressupõe uma preocupação com o funcionário e sobre essa preocupação é importante que a empresa tome alguns cuidados, né? Cuidados com esse profissional que cuida também da produção, do andamento da empresa, né? E que cuidados são esses? É importante que faça-se fóruns da empresa, treinamentos, que contrate, se a empresa não tem uma cultura, né, de ter um psicólogo, um pedagogo, fala-se muito de pedagogo também hoje nas empresas, né, para auxiliar no desenvolvimento da produção, enfim, mas sobretudo do psicólogo para sentar, conversar, fazer uma palestra de tempos em tempos, né, para que a pessoa possa se abrir. Quais são esses temas importantes? Falar sobre o tema atual, pois o conhecimento, ele é libertador. Imagina que a pessoa está iniciando um quadro de burnout. Se ela sabe que ela tem, ela já procura imediatamente um profissional. O profissional já vai cuidar dela, vai falar assim, olha, você precisa afastar um pouco das atividades. O empregador vai entender porque essa pessoa precisa de tratamento. Então, existe o próprio INSS, né, que vai fazer às vezes, né, para atender essa demanda financeira enquanto ele se cuida, enquanto ele se trata. O que mais? Implementação de culturas saudáveis. A princípio, você tinha até comentado a respeito da empresa que desenvolve ambientes, né, de relacionamento, né? E é importante isso, para que a pessoa ela se sinta mais à vontade, levando em consideração que grande parte do dia a pessoa ela se dedica ao trabalho, está ali no trabalho. O trabalho precisa ser um ambiente saudável. Proporcionar tempo para relaxamento com práticas, né? Eu comentei, né, que os norte-americanos, algumas empresas norte-americanas, elas estão disponibilizando um dia a mais de folga para as pessoas, porque eles estão entendendo que quanto mais descansado o funcionário estiver, mais produtivo ele será. Então, não é a mão de obra reiterada, né, seguida, ininterrupta, que vai me trazer resultado. Ao contrário, se eu tenho um funcionário que ele está exausto, ele pode até produzir, mas ele não vai produzir com qualidade. Ele pode produzir em escala, mas não vai produzir com qualidade. Então é importante que haja um equilíbrio, né? Uma produção qualitativa e quantitativa. Treinar a liderança. Por quê? Porque a liderança é exigido muito. Desenvolver relacionamento com o pessoal não é uma tarefa fácil. Exige muito das pessoas, exige muito do líder, porque pessoas pensam de forma diferente, pessoas tomam iniciativa
as tomadas de decisões são distintas umas das outras, né? Então, é importante que treine também a liderança. E implementação de projeto de saúde, né, de saúde mental. Eu acho que eu já até apontei isso, né, ter um projeto ali com um psicólogo, fazendo alguns treinamentos, apresentando, né, a nossa vida, a partir qual é a melhor forma de lidar com uma circunstância, com uma situação. E toda essa questão é indispensável para que haja uma produtividade, haja um ambiente razoável, né, de bom relacionamento, né, relacional entre empregador, funcionário e o funcionário e empregador, que o ambiente seja satisfatório, porque é lá onde você vai passar a maioria do seu dia, né? Tem empresas, né, que você trabalha mais de 10 horas, tem que ser um ambiente agradável. Tem que ser agradável, tem que ser uma troca aí da empresa para o colaborador, igual nós estávamos falando, né? E ter um relacionamento interpessoal onde você goste de estar lá, que você faça por amor, né? Eu acho que também a síndrome, ela tem que ter esse cuidado, mas a pessoa tem que saber o que ela gosta de fazer, né? Claro que isso é um tema para outro dia, mas eu acredito que tem essa relevância aí. E, Jonathan, eu gostaria de te agradecer por esse tempo aí de você, como advogado, ter visto o lado da empresa, visto também o lado do colaborador, né? Dando dicas para a empresa e para o funcionário, o que tem que ser feito, o que tem que ser apontado, o que tem que ser cuidado, o que é a síndrome do burnout, que a gente precisa tomar esse cuidado, essa atenção, que essa via mão dupla, né? Tanto a empresa quanto para o funcionário. Muito obrigada por este tempo e eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação, uma alegria estar aqui podendo contribuir em alguma medida, né, nas relações interpessoais, relação entre funcionário e empregador, sempre lembrando, né, que não é uma relação conflituosa, não deve ser uma relação conflituosa, mas deve ser uma relação harmoniosa, onde o funcionário ele promove a dignidade, o empregador promove a dignidade do empregado e o empregado, em alguma medida, promove a dignidade para o empregador. Quer deixar o seu Instagram aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer melhor sobre a sua atividade na advocacia? Sim, sim. Olha, eu vou deixar o Instagram para fins informativos, tá? Jonathan Marinho Farias, tudo junto, JH, Jonathan Marinho Farias, e o e-mail também, tá? farias.assessoria@gmail.com. Eu vou estar à disposição. Para mim é um grande prazer poder estar contribuindo, cooperando para o crescimento, né? O crescimento social. Maravilha, muito obrigada, Jonathan. E você que está acompanhando o nosso programa, a gente vai para o intervalo e a gente já volta. E vamos dar sequência aí, nós vamos aprender sobre terapia, hein? Uma terapia da SPA. Vai vir a Viviane aqui daqui a pouquinho explicar coisas maravilhosas que vai ajudar muito a você a relaxar. Nós voltamos já já. E voltamos do intervalo do Melhor Agora com você. Que assunto, hein, gente? Jonathan, muito obrigado por ter dedicado o seu tempo aqui no nosso programa e explicado mais sobre essa síndrome burnout, né, que tem atingido aí tantos colaboradores e dado dicas para os funcionários e também para a empresa. E dando sequência aqui ao nosso programa, a gente já falou muito sobre esgotamento emocional. Eu estou aqui com essa empresária maravilhosa, Viviane, da Spa Terapia, que vai falar para nós sobre as terapias de spa, que nos auxilia aí nessa parte também, né, Viviane, sobre esgotamento emocional. Bom dia, Viviane, tudo bem? Bom dia, Gisele, tudo bem? Muito obrigada novamente por me convidar para estar aqui com você. É um prazer enorme. Também quero desejar um bom dia para todo mundo que está nos assistindo. E hoje nós vamos falar de um tema realmente super interessante, principalmente que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, né? As terapias de spa.
E essas terapias eu tenho visto aí, até no teu Instagram, né, que tem dado resultados maravilhosos para as pessoas que o buscam, né? E o que seriam essas terapias, Viviane? Bom, realmente elas são sensacionais. As terapias de spa são técnicas voltadas para a nossa saúde, tanto física quanto mental, né? Elas vão contribuir para aumentar o equilíbrio, né? Para nos trazer aquela sensação de bem-estar. Ai, que delícia, gente. Eu já estou querendo agendar aqui, que eu estou querendo conhecer, ter esse equilíbrio, essa sensação aí de bem-estar, né? Nesses dias, né, Viviane, tão corrido, tanto esgotamento que as pessoas têm tido por esse tempo e nada mais do que ir lá conhecer a tua empresa. Eu estou vendo aqui que vocês trouxe algumas coisas que dá para auxiliar, né, nesse atendimento do spa, mas antes eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa quais são os benefícios daqueles que procuram esse tipo de terapia. Bom, são diversos benefícios que as terapias podem proporcionar. Dentre elas, nós temos o alívio das dores crônicas, que são aquelas dores que as pessoas sentem por um tempo bem prolongado, seja por tensão muscular, seja por algum processo inflamatório, né? Então, essas terapias, elas auxiliam com esses efeitos anti-inflamatórios também. Especialmente, elas podem contribuir para diminuir essas tensões musculares causadas pelo estresse, né? Nós sabemos que hoje em dia o estresse é uma coisa que ele provoca fadiga, cansaço, ansiedade e todas esses sintomas. As terapias têm algumas técnicas específicas para atuar, tanto na parte muscular quanto na parte mental. E vamos falar um pouquinho desses itens que você trouxe aqui para a gente apresentar para o pessoal de casa. Vamos começar por onde? Pelas pedras? O que você acha melhor? Isso, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui então. Bom, eu trouxe vários recursos que a gente pode usar num atendimento, né? Nós podemos fazer uma mescla, usar algumas combinações ou podemos fazer separadamente. Bom, aqui nós temos as pedras quentes, né? As pedras quentes, elas têm uma finalidade de proporcionar no nosso corpo um alívio dessas tensões musculares, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos aquecer elas e aí vamos mergulhar em óleo e passar diretamente na pele. Ela vai deslizar, proporcionando esse bem-estar. Dá Né? para aquecer, então ela é trabalhada aquecida. Isso, chama-se pedras vulcânicas. Uau, já quero. Essa terapia é maravilhosa. Bom, eu sou suspeita a falar porque eu gosto de todas elas, né? Aí aqui nós vamos ter também o bambu. O bambu é uma técnica usada para, vamos dizer assim, alinhar as nossas fibras musculares, né? Porque a tensão vai fazendo com que essas fibras vão ficando mais juntinhas. Então, o bambu ele pode ajudar nesse deslizamento e proporcionar o alinhamento das nossas fibras musculares. Qualquer parte do corpo pode estar passando? Pode. Eu trouxe aqui vários formatos e tamanhos, né? Porque cada uma é para uma região. Esse aqui é para a região facial, né? Ai, no rosto também. Isso, no rosto também. Principalmente essa região aqui, onde a gente segura bastante tensão, né? A gente pode usar o bambu aperta, também. Né? Isso, pressiona os dentes. Isso mesmo. O que mais, Viviane? Bom, nós temos aqui também as velas, né? Velas de massagem. Essa vela, quando a gente acende, ela se transforma em um óleo. E esse óleo quente deslizando no nosso corpo traz aquela sensação de conforto e segurança. É maravilhosa também essa técnica. Cheirosa. Fora que ela tem um cheiro delicioso. Um cheiro, né? Maravilhoso, viu? Então tem a vela também, que ela aquecida, tem um óleo, né, que passa no nosso corpo. Isso vai proporcionar uma hidratação também. Entendi. Muito bom. Isso aqui é curioso. Esse daqui é uma técnica que eu acredito que vocês vão achar bem diferente mesmo, porque ela é pouco divulgada, assim, né? Esse aqui são os cones hindu, tá? Esses cones,
eles são para tratamento mais voltado para a área respiratória, tá? Eles são colocados no ouvido, né? Acende aqui nessa região e eles vão soltar uma fumaça dentro do ouvido. E essa fumaça, ela vai ajudar a liberar as nossas vias aéreas, né? É muito bacana essa técnica. E essa coloração é porque ele é feito com óleo de lavanda. Então, ele já proporciona também uma diminuição da nossa ansiedade. Entendi. É muito bacana. Isso aqui é mais para pessoas que têm problema respiratório? Isso, né? E também para alívio, no caso, para alívio de ansiedade. Né? Controle, diminuir a ansiedade. Muito interessante tudo isso que você está trazendo para nós. Isso. E por fim, nós temos aqui as pindas chinesas. Essas pindas chinesas, elas são uma técnica bem diferenciada porque elas proporcionam tanto o alívio muscular pelo deslizamento dela, né? A gente vai mergulhar ela em um óleo, né, aromático e nós vamos deslizar ela sobre a pele. Esse deslizar, ele ajuda tanto na parte do alívio da tensão muscular, como também ele já faz uma pequena esfoliação ali pela modalidade do tecido que nós temos aqui. Ela também é para todo o corpo? Também é para todo o corpo, né? Que delícia! Ela tem vários formatos e tamanhos que a gente pode fazer também para facial. Maravilha! Todos eles são itens, né, de terapias que a pessoa que tem um esgotamento emocional pode estar procurando lá a Spa Terapia para estar fazendo esse conhecimento, né? Isso. Lá na Spa Terapia, a gente atende com todos esses tipos de técnicas, né? Fazemos uma breve entrevista com a pessoa para a gente ver qual é a técnica que vai ser mais interessante para estar trabalhando com ela. Entendi. Né? E temos outros recursos também, com agulhas, que nós podemos trabalhar também. É interessante essa parte, você dizer da entrevista, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer fazer alguma coisa, né? Ela acabou entrando em contato com vocês lá pelo Instagram, só que através da entrevista vocês entendem a necessidade que realmente ela precisa estar tendo resultado, né? Isso, porque às vezes ela conhece alguma técnica pela internet, Sim, uma né? amiga fez, uma amiga né? fez e ela acha interessante, porém, talvez o dela a gente tem que fazer algumas modificações para atender realmente o que ela está precisando. Por isso a gente faz essa entrevista antes, para entender cada caso. E a Spa Terapia, ela tem todas esses itens, né? Como você disse, tem mais coisas, né? Que ficaram lá na empresa de vocês. E o que mais, assim, que vocês conseguem oferecer? Tem massagens corporais, né? O que mais que vocês conseguem trabalhar para dar uma relaxada aí no pessoal de casa? Bom, vamos lá. Bom, lá na Spa vocês ainda vão contar com umas massagens tradicionais, que são as massagens relaxantes, né? Que são usadas as mãos para as manobras. Também vamos ter reflexologia, que é a questão de trabalhar com os pés, né? Nós vamos fazer terapias com óleos, essências aromáticas. Vamos trabalhar com escalda-pés, que também é delicioso, né? Imagina. Então, temos vários outros recursos que nós podemos estar atuando para proporcionar a quem nos buscar relaxamento e bem-estar. E qualquer pessoa pode fazer, Vivi. A pessoa, ela tem assim, esse interesse, ela pode estar lá procurando vocês. Qualquer um pode estar fazendo. Com certeza. Eu sempre digo que a pessoa que está procurando por relaxamento, proporcionar a ela aquele bem-estar para estar com mais leveza e tranquilidade para o dia a dia, ela pode procurar a Spa Terapia, que nós podemos ajudar. E é um investimento, né? É um investimento. Às vezes a pessoa está estressada, ela precisa aí dar um jeito de descontrair, né? Igual você mostrou vários itens que pode estar usando de benefício, e nem sempre o que ela vai buscar, ela vai ter o resultado que ela precisa. Eu tenho certeza que ela indo fazer essas terapias aí que você explicou, ela vai ter uma qualidade de vida aí muito boa para ela, né? Sim, com certeza.
qualquer um desses recursos naturais que a gente usar, nós vamos estar proporcionando para essa pessoa mais qualidade de vida. Excelente, excelente. Passa o seu contato para o pessoal de casa, o Instagram, para eles estarem seguindo, agendando o horário, viu, gente? Olha, eu dou essa dica sensacional aí para vocês estarem acompanhando a Viviane da Spa Terapia e agendando o horário, fazendo a entrevista e cuidar da sua saúde, né? Quer ter qualidade de vida? Investe na terapia. É isso aí. Bom, para entrar em contato conosco, nós temos o nosso endereço, que é na Santos Dumont, 1660, sala 3. Fica próximo ao redondo da Rocha Pombo. Também pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, Spa Terapia _Maringá. E também pelo nosso contato de telefone, que é o 44 99960 4501. Muito obrigada, Viviane, por ter vindo aqui mostrar todos esses itens, falado aí sobre a sua empresa, que realmente a qualidade de vida todo mundo tem que estar buscando e colocando em primeiro lugar. Obrigada pela sua presença mais uma vez, por ter vindo aqui no nosso programa Melhor Agora com você. Nossa, eu que agradeço, Gisele. É um prazer enorme ter essa oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho, também compartilhando com você um pouquinho e tendo essa conversa maravilhosa que só traz alegria e enche o nosso coração. Muito obrigada a todos. Obrigado vocês aí de casa que estão nos acompanhando. Que todos tenham um ótimo dia. Até daqui a pouco, nós vamos para o intervalo, a gente já volta. Voltamos no nosso programa, mas agora é para dar tchau. Ai, gente, já acabou nosso programa, foi muito rápido, não é verdade? E foi sensacional. Hoje aprendemos sobre a síndrome e também aprendemos a fazer aquela terapia, aquele relaxamento para cuidar do nosso esgotamento emocional. Aqui dentro do nosso coração é muito importante, a mente também. Então hoje decida olhar mais para você. Os dias são difíceis, sim, eles são. Tem vezes que nós não estamos preparados para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas uma coisa você pode ter certeza, que Deus está com você a cada passo. Coloque prioridade na sua vida. Veja realmente se tudo isso que está acontecendo na sua vida, Deus pode resolver para você. Olha só, grandes coisas ainda vai acontecer. Você tem que ter fé e tem que confiar. Guarda o seu coração, guarda a sua mente e pode ter certeza que o melhor está por vir. Deus abençoe, um grande dia e eu declaro vida na sua vida. Melhor Agora com você volta amanhã, você não pode perder. Tchau, tchau!